O Brasil, como um dos signatários do Acordo de Paris, deve levar em consideração seus compromissos ambientais ao discutir a tributação dos setores de óleo, gás e mineração. Essa é a visão do deputado federal e líder do governo na Câmara, Reginaldo Lopes, nosso entrevistado de hoje. O deputado também ressaltou que a reforma tributária, que ele foi o relator na Câmara, não penalizou esses setores, o que, na sua visão, é positivo para a imagem do Brasil no cenário internacional, sem comprometer a competitividade do país lá fora ao exportar commodities minerais e energéticas. Lopes também criticou a posição do Brasil em relação à OPEP, o grupo dos países produtores de petróleo. Ao contrário da defesa feita pelo presidente Lula, em que o Brasil faça parte do grupo OPEP+, Reginaldo Lopes acredita que o Brasil não deveria fazer parte da organização e explica por que essa decisão pode ser mais alinhada com os interesses nacionais, especialmente no contexto das novas demandas por transição energética. Falando sobre o futuro energético do Brasil, o deputado também deixou claro que não é contra a exploração do petróleo na margem equatorial, mas defende que o país precisa acelerar os investimentos em fontes de energia renováveis. Isso é essencial para determinar em que lado o Brasil estará no mundo, um posicionamento que precisa ser levado em consideração nas decisões futuras sobre o setor. Este é o Jaule, podcast do Jota em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. E eu sou Marla Sabino, analista de energia do Jota. Hoje recebemos o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que está em seu 6º mandato e é vice-líder do governo. Deputado, o senhor foi o relator da reforma tributária na Câmara, aprovada no final do ano passado, né? E aí queria que o senhor comentasse sobre quais são os próximos passos dessa reforma, quais cuidados, atenção que cabe ao Congresso nos próximos anos também, né? Tem um período de transição ainda. Como fica essa situação? Nós temos alguns desafios ainda. Primeiro, de fato, é concluir as leis complementares, nesse caso, uma lei complementar, que é o PLP 108, que estabelece as regras, né, as normas de funcionamento do comitê gestor, em que pese que nós já criamos o comitê gestor provisoriamente no PLP. Eu tive a honra de ser relator no PLP 68, na lei complementar 214 de 2025. Mas é importante a conclusão desse PLP 108 que se encontra no Senado, aí acho que nós temos que trabalhar para os próximos 3, 4 meses, esta conclusão desse projeto que é tão importante aí para o pleno funcionamento do novo sistema tributário. É bom lembrar que, para não repetir erros do passado, esse comitê tem um papel extraordinário, porque é o papel de, apesar de você ter 2 IVAs, o IVA nacional e o IVA subnacional, a legislação é única e o sistema de arrecadação e de apuração, de recolhimento e de distribuição do nosso novo sistema tributário se dará com esse pleno funcionamento, em especial com a ferramenta do Split Payment. O Split Payment, que é uma funcionalidade no qual o governo colocou uma previsão constitucional no qual as empresas poderão pagar ali a aquisição de seus produtos e serviços, dos seus fornecedores, de maneira independente. Ou seja, quando eu comprar um serviço, um produto, por exemplo, vou dar aqui o exemplo da Dutax. Quando eu comprar um serviço de hospedagem da AWS para hostear aqui os nossos sistemas, eu vou poder ter a escolha de pagar o imposto relativo daquela nota direto para o governo e o valor líquido direto para o fornecedor. E por que isso? Para a garantia do crédito, né? Que é fundamental para a redução da carga tributária no Brasil, para combater sonegação, para combater fraude, inadimplência, ou seja, para reduzir a carga tributária no Brasil e, ao mesmo tempo, reposicionar o Brasil entre os piores sistemas do mundo para se tornar, em definitivo, o melhor e mais ousado sistema tributário do planeta. É essa reforma que nós votamos e que nós vamos agora concluir do ponto de vista legislativo. Também temos que votar ainda, e estamos esperando o governo enviar, 2 proposições de leis ordinárias. A proposição das alíquotas do imposto do pecado, do imposto seletivo, seja para o setor na questão do meio ambiente ou da saúde.
pública, saúde coletiva e individual. E o outro que é a distribuição, critério de distribuição do instrumento que nós criamos para colocar um ponto final na guerra fiscal e também na renúncia e nos incentivos tributários que, a partir da emenda constitucional 132, estão proibidos. E a gente cria ali, então, uma espécie de incentivo orçamentário com esses 60 bilhões a partir de 2042, corrigido pelo IPCA, para garantir o Brasil um país uniforme na sua infraestrutura rodoviária, portuária, aeroportuária, de dados, de telecomunicação e de um país moderno. Então, faltam esses projetos. É lógico que os setores produtivos precisam agora acompanhar as normas, portarias, a regulação infraconstitucional para o bom e pleno funcionamento do novo sistema tributário, que entra em vigor em 2026, com uma alíquota teste, uma obrigação acessória. Então, ela, na verdade, tem ali 0,9 de IVA nacional, de CBS, e 0,1 de IBS, IVA subnacional, mas que, na verdade, é uma obrigação acessória para não recolhida, só destacada, para efeito de cálculo da nova alíquota a partir de 2027, que será homologada e fiscalizada pelo TCU, homologada pelo Senado da República Brasileira. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Deputado, diante desse cenário, né, mais geral que o senhor deu para a gente, queria falar, por exemplo, sobre transição energética, né? A reforma tributária trouxe mudanças também para essa área, né? Por exemplo, definição sobre participação do gás natural no imposto seletivo, tributação sobre exportações de petróleo e gás natural. Esses temas podem voltar ao Congresso, né, na análise de vetos, por exemplo. Queria saber qual é a posição do senhor e do governo sobre esse tema. Olha, nós somos signatários do Acordo de Paris. E o Acordo de Paris diz o seguinte: o contribuinte poluidor, ele deve pagar na origem, senão o país exportador pode cobrar no destino. Então eu entendo que nós calibramos adequadamente a tributação para a questão do setor de energia, óleo e gás e para a questão minerária, que não tira a possibilidade de competitividade. Quando você garante uma alíquota que tinha a previsão constitucional de 0 a 1, 0,25. Então eu acho que é justo, eu acho que é bom para a imagem brasileira, cumpre as regras e o Acordo de Paris, e ao mesmo tempo não impede a concorrência, a competitividade no preço internacional. Portanto, nós não estamos cobrando o imposto na exportação, que nós estamos dizendo que na origem, na extração, porque é um produto que tem impactos ambientais, e nós somos signatários de acordos internacionais, e defendemos a transição energética e ecológica no país, compreendendo que é a partir desses próprios fontes de energias e minérios é que nós vamos construir um novo mundo. Então, assim, é lógico que a transição energética e ecológica, ela se dá com as próprias fontes atuais, na perspectiva de você ter um Estado capaz de investir na transição energética. Olhando para frente, né, o senhor mesmo já citou que agora a gente tem ali a discussão da segunda parte da regulamentação da reforma tributária. Tem espaço, ficou alguma pendência em relação ao setor de energia, transição energética ou até mesmo de petróleo para essa segunda parte, algo que precisa ser discutido? Olha, Marlon, a nossa reforma, depois de 60 anos, ela é viva, ela é dinâmica. Nós criamos um sistema que teremos avaliações quinquenais a cada 5 anos, do ponto de vista dos impactos sociais, econômicos, ambientais,
do ponto de vista dos nossos regimes, porque nós temos 3 regimes. Nós temos o regime diferenciado, que são as alíquotas diferenciadas, porque as cadeias são curtas e de fato essa foi uma opção do legislador. Teria outra opção, que era implementar uma espécie de cashback progressivo. Quem ganha mais recebe menos, quem ganha menos recebe mais devolução. Previsto na reforma tributária, o cashback é uma devolução para os mais pobres de parte do dinheiro que eles gastaram com impostos. Essa iniciativa já está presente em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em países como Argentina, Uruguai, Colômbia e Canadá. A cobrança de impostos sobre consumo sempre afeta mais os mais pobres. Um exemplo, quando você vai ao supermercado, gastou ali R$200 numa compra, vamos imaginar que R$50 ali foram em impostos. Esses R$50 vão fazer muito mais falta no orçamento de uma pessoa que ganha salário mínimo do que de pessoas que ganham muito mais do que ele. Essa é a minha tese pessoal como acadêmico, mas não foi a tese vencedora. O nosso cashback, que nos coloca... além de ter o melhor sistema tributário e tecnológico do mundo, nós vamos ter o sistema tributário mais popular do mundo, porque nós criamos o cashback tributário, numa lógica que garante um pouco de progressividade. É evidente que poderia garantir mais ainda progressividade se o critério não fosse alíquota diferenciada e sim devolução proporcional a partir da renda das pessoas, do contribuinte. Mas a tese prevaleceu a devolução de cashback, de impostos para as pessoas do CAD único, que é um grande avanço inicialmente, e se combinou a ousadia de compreender também que o Brasil é um país de renda média per capita pequena. Essa é a grande armadilha da economia brasileira. Enquanto não produzir mais riqueza e não colocar mais dinheiro no bolso, não adianta buscar novas tributações, porque retirar renda disponível da sociedade, a sociedade não está disposta mais a ser tributada e, portanto, o único caminho do Brasil é progressividade, justiça tributária e produção de novas riquezas, que esta reforma tributária vai produzir, porque dará competitividade, ganho de produtividade no mercado interno e no mercado externo, e por isso nós vamos ficar mais ricos e vamos botar dinheiro no bolso do povo. Então, para que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso que a nossa reforma ela é essa dinâmica. A cada 5 anos nós vamos rever, vamos recalcular as alíquotas, tem um limite de alíquota de 26,5%, e também vamos analisar os impactos sociais e os impactos ecológicos, os impactos econômicos nesses 3 regimes: o regime diferenciado que eu expliquei, o regime favorecido, que é o simples, né, que tem um custo tributário de 150 bilhões para toda a sociedade brasileira, mas ela é importante. O Brasil é um continente, é preciso desoligopolizar a economia, fazer uma economia descentralizada e produção de novas riquezas, e você tem a Zona Franca de Manaus, que é fundamental nesse debate da transição ecológica ambiental e o papel da Amazonas no mundo e no Brasil, e de fato é justo que tenha esse benefício. Mas o ProUni, que tem ali também um incentivo, não é incentivo tributário, mas constitucionalmente ali uma política de programas sociais para uma concessão de um serviço que é público. E tem um regime específico que o modelo de negócio exige uma tributação específica, até combustíveis na primeira fase, então o sistema financeiro, previdências complementares, planos de saúde e tal. Esse é o nosso modelo dinâmico e vivo, que a qualquer momento poderão fazerem ajustes Câmara e Senado. Agora, por outro lado, é muito triste, nesse debate hoje sobre transição energética, o Brasil se filiar ao OPEP. Eu acho que o Brasil não ganha nada com filiação ao clube dos produtores de petróleo. O Brasil chegou atrasado. Criada em 1960, a OPEP reúne hoje 13 países, como a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos e até a Venezuela. Juntos, são responsáveis por 30% da produção de petróleo no mundo e de 60% das exportações do produto. O Brasil vai entrar no grupo dos países aliados. Não integram a organização de produtores, mas cooperam em políticas internacionais do comércio de petróleo. O que a OPEP quer, na verdade, do ponto de vista daqueles que acham que tem que explorar mais essa fonte de energia, o que a OPEP deve impor ao Brasil, sem direito a voto e veto, regras para não ampliar a sua produção, para não reduzir o preço
no mundo. Então, eu acho que o Brasil não ganha nada, se queima, porque o Brasil tem a maior matriz energética limpa do mundo, é um exemplo, é um case de sucesso. Nós temos uma combinação das duas matrizes, mas fazendo a transição muito acelerada para uma nova matriz sustentável. Eu não sei o que o Brasil está caçando em se filiar à OPEP nesse momento tão emblemático e histórico do mundo, de marcar posições, é onde o Brasil já construiu a sua transição energética. Tem mais do que juntar-se a um clube dos países de transição energética e menos ser um clube de países produtores de petróleo, que na verdade tem a preocupação de manipulação de composição de preço para continuar produzindo riqueza e não distribuindo essa riqueza para o conjunto da sua sociedade. Deputado, como o senhor acha, então, por exemplo, que deve ser a postura, a atuação do governo, né, falando desse assunto e olhando para frente a questão de transição energética, como o senhor acha que deve ser, então, a atuação do governo nesse sentido, né? A gente viu uma série de projetos sendo aprovados pelo Congresso, como o PATEM, o combustível do futuro, e também tem outras discussões na mesa. Como o senhor acha que deveria ser conduzido isso? Então, é continuar com essa postura. A reforma tributária constitucionalizou o princípio da sustentabilidade, algo inédito, da justiça social e da sustentabilidade, da tecnologia, né, da transparência, da progressividade, princípios históricos para o Brasil, tão desigual, tão injusto. Então o governo tem que continuar a trilhar esse caminho. Eu não sou contrário, por exemplo, à exploração na margem equatorial. Pelo contrário, eu sou favorável. A questão é que o nosso projeto de futuro passa por uma transição. A energia atual, seja gás, seja óleos, esse modelo atual é o modelo que vai garantir a energia do futuro. É a partir dela. Então você tem que acelerar a transição. E é lógico, para acelerar a transição precisa de investimentos. E são os investimentos com essa matriz energética atual. Mas não há necessariamente precisa filiar um clube que a maioria dos países são autocratas, são autoritários. E a OPEP é autoritária por si própria. Então o Brasil chegou atrasado na festa, a festa está terminando. E um país que é um exemplo para o mundo. Então nós temos que saber que lado nós estamos agora na história e que não estaremos no futuro. Essa é a questão. Então mais um erro político e mais um erro de comunicação perante o mundo e perante o país. E o senhor acha que o Congresso pode contribuir também com essa questão de transição, de talvez novas pautas, de estar ali próximo ao governo para dialogar sobre isso? Com certeza, o Congresso tem dado belíssimas contribuições. O meu governo, o governo do presidente Lula, né, tem dado belíssimas contribuições. Votamos aí inúmeros projetos, combustível do futuro, o sistema tributário diferenciou do ponto de vista tributário sobre o consumo da energia fóssil, com a energia limpa, com os biocombustíveis, inclusive. Então, nós somos um exemplo. Né? Então, acho que nós estamos contribuindo tanto o Congresso Nacional, Crédito Carbono, tanto Câmara e Senado, como também o próprio governo do presidente Lula. Gente, hoje eu estou recebendo duas pessoas importantes. Já era importante antes, mas agora fica mais importante. O nosso querido companheiro Davi Alcolumbo foi eleito presidente do Senado e o nosso querido companheiro Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara. É com eles, daqui para frente, que eu vou governar os próximos 2 anos. O senhor acha que nessa nova formação, né, do Congresso, a gente teve eleição agora, essas pautas vão ter espaço? Acredito que sim. Acho que o Hugo Mota é um presidente moderno, sabe dos desafios que estão colocados, né, os desafios desse século, do século XXI. Então, é um segundo biênio de uma mesma legislatura. Sim. E essa legislatura já deu exemplo que ela fez muito. Lógico, vários projetos e iniciativas dos próprios parlamentares, senadores, mas muitos projetos e iniciativa do governo do presidente Lula. E o senhor está otimista com esse cenário, né? A gente tem eventos ambientais agora aqui no Brasil, a COP. Queria saber como o senhor está vendo o cenário de forma geral, assim, com otimismo. O Brasil tem a capacidade de avançar nessa pauta de transição ali com mais força, representando ser um marco, né? Assim, um protagonismo para o Brasil nessa questão? Eu sou otimista por natureza.
como diz o Ariano Suassuna, o pessimista é muito chato, né? Então ninguém aguenta, e quem tem amigo pessimista de mau humor deveria dispensá-los, né? Mas eu também não sou um otimista ingênuo, né? Como ele mesmo fala. Eu sou um esperançoso realista, né? De fato, infelizmente, a COP30 ocorre num momento muito ruim do mundo, né? Se a gente fizer uma reflexão, o que aconteceu, espero que não repita, de 1914 a 1945, parece que tem uma tempestade se formando, ou seja, o mundo diminuiu riquezas, distribuição de riqueza, o mundo concentra riquezas, hoje as pessoas têm pleno emprego, mas não têm renda, vocês têm uma crise econômica prolongada de 2008 até hoje, em alguns lugares. O Brasil saiu e voltou para essa crise, agora está saindo novamente. Mas o mundo tem uma crise prolongada do ponto de vista econômico. É o mesmo que aconteceu na primeira década do século XX, né, 1915, 1910. Crises econômicas prolongadas, estados, infelizmente, autocratas, estados autoritários, democracia relegada ao segundo ponto, estados nacionalistas, estados se fechando e, ao mesmo tempo, tentando ser expansionistas, né? Você olha a Rússia, olha os Estados Unidos, a própria China, guerra religiosa, conflitos, busca de inimigo comum, preconceitos às diferenças, aos diferentes, aos imigrantes. Então, infelizmente, é um cenário muito difícil, um cenário muito complexo, e que o Brasil não é uma ilha, está dentro desse cenário. Espero que nós, a sociedade, possamos todos compreender que fora da democracia é a barbárie, é o mal feito, é a corrupção, é o preconceito, é o autoritarismo, é morte, não é vida. Então, espero que dentro desse processo todo, a COP30 seja um exemplo, que no ponto de preservar a grande terra, a pátria, a terra seja um pacto de civilização, um pacto civilizatório na perspectiva de preservação do nosso meio ambiente, e que ninguém aguenta mais esse pacto de não permitir um aquecimento superior a 1,5. Isso tem que ser levado muito a sério. A Conferência de Clima da ONU, em dezembro de 2015, reuniu 195 países para finalizar o primeiro acordo realmente global para frear as emissões de gases do efeito estufa e lidar com os impactos da mudança climática. Um dos objetivos acordados foi de manter o aquecimento global muito abaixo de 2 graus Celsius, buscando ainda esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Nós estamos assistindo aí o clima, mudanças climáticas, os eventos extremos, os acontecimentos climáticos extremos que têm tirado a vida de milhões de pessoas no Brasil, no mundo. Então, é um momento difícil, conjuntural, internacional, mas que ainda é conjuntural, e quem sabe que de fato a gente possa reverter isso na COP30 com boas sinalizações. É isso, vai ser, com certeza, num cenário polarizado que nós vamos ter que vencer mais essa guerra, mais essa luta, mais essa batalha, como também homens e mulheres venceram no início do século XX a barbárie, o fascismo, o nazismo. Então eu tenho certeza que, mais uma vez, as pessoas civilizadas, o mundo de fraternidade, solidariedade, de liberdade vai prevalecer sobre essa onda e esse ataque não civilizatório, autoritário que o mundo e parte de pessoas que compõem esse mundo num tema tentam construir como alternativa, e não é alternativa. Que é a questão das eólicas offshore, né? Que foi um projeto aprovado e que tem alguns trechos polêmicos no setor elétrico, entre os agentes. E agora volta isso para votar alguns vetos. Como o senhor acha que vai ser a recepção do Congresso em relação a esses temas? Acho que está aberto o debate. Acho que o melhor caminho, nesse momento, mais diálogo para a gente superar essas divergências. Quando tem divergência, tem que ter muito diálogo. Então, eu acredito que, sobre a coordenação do GUMOT, é possível, e o colégio de líderes e os que militam mais nessa área temática vão estabelecer esse debate com os setores, né? Tanto com os ambientalistas, com os estados, produtores, com os investidores, para a gente ajustar o que é necessário para fazer o Brasil
ter mais uma energia que possa também contribuir aí com o avanço da transição energética. Energia barata, porque outra coisa, de fato o Brasil tem uma matriz energética muito limpa, mas eu costumo dizer que a conta é suja de impostos. Por isso que na reforma tributária eu tirei e zerei os impostos. Nós estamos devolvendo 100% dos impostos para as pessoas de menor poder econômico, o cashback automático para 73 milhões de brasileiros e brasileiras, e o Estado devolverão no mínimo 20. Espero que os estados todos possam ter consciência e perceber que esse é o melhor instrumento de justiça social, que é a justiça tributária, e possa também ampliar nas assembleias legislativas a devolução de 100% dos seus impostos para essas pessoas de menor poder econômico. Aí sim, a nossa conta de energia, a nossa matriz será mais limpa e a conta também será a mais limpa e mais justa socialmente. O senhor vê espaço no Congresso, aqui na Câmara, para discutir essa questão do preço de energia elétrica, porque, como o senhor mesmo diz, é um peso muito grande, né, no bolso das famílias no Brasil. A gente tem uma conta de luz muito cara. Fala-se em reforma do setor elétrico e tudo mais. O senhor acha que tem espaço para esse debate sobre subsídio, conta de luz? Talvez o melhor instrumento é o cashback. Poderia criar o cashback para setor produtivos intensivos em energia e o cashback para o menor poder econômico. Talvez seja mais real antecipar o cashback nesse setor que mexe e tira a renda disponível do setor produtivo e tira a renda disponível do trabalhador brasileiro. Deputado, foi um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? E a gente ficou muito feliz aqui com a participação do senhor. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição para um bom debate, troca de ideias e saberes. Este foi o Jaule desta semana. O podcast Energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Neste programa colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Flávia Pierre e André Rossi. Foram usados áudios da Dutex, O Tempo, Jovem Pan News e WWF Brasil. Até a próxima!